Vamos embora? Vamos continuar nossa jornada? E agora, tenho o prazer de apresentar para vocês a Rafaele Silveira. A Rafa trabalha comigo. A Rafa é uma terapeuta de campo que trata crianças mutistas, né, na minha equipe de trabalho, mas a Rafa tem um currículo bem vasto, é uma profissional que estuda muito e por isso que ela consegue trabalhar tão bem com as crianças. Ela vai falar hoje de um tema muito importante, que são as funções executivas, a reabilitação cognitiva nos transtornos do neurodesenvolvimento e em altas habilidades. Rafa é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e em psicomotricidade, pós-graduanda também em reabilitação neuropsicológica cognitiva, especialista em educação especial e inclusiva, trabalha com educação especial e inclusiva há 8 anos. Ela atualmente está atuando na clínica psicopedagógica e também em transtornos do neurodesenvolvimento e com mutismo seletivo. Rafa, obrigada por ter aceito o convite, o desafio de estar aqui com a gente. Olá, bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia a todos. Falando de um tema Muito tão feliz com o importante. convite, né, participar dessa jornada que eu acompanho desde o início, né, todos os anos, como espectadora e agora apresentando aqui um tema que realmente é muito importante, né, e é fundamental para a nossa vida, né, cotidiana. Todos nós precisamos, né, dessas funções executivas, né, e a gente tem muita dificuldade, às vezes a gente não percebe, né? São coisas que a gente faz tão rotineiramente que a gente não percebe. Mas crianças que apresentam algum transtorno de neurodesenvolvimento, né? No quadro de altas habilidades, a gente vem tendo pesquisas, né, sobre isso, de que essas crianças também apresentam algum tipo de disfunção executiva, que é como a gente chama o termo, quando há alguma quando esse funcionamento não está em perfeita sintonia, né? Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a reabilitação cognitiva dessas funções executivas também. Pode começar, por favor? Pode passar? Então, o que a gente vai ver aqui hoje, né? O que são as funções executivas, né? Quais são os transtornos de neurodesenvolvimento, as outras habilidades. É um transtorno de neurodesenvolvimento, é um diagnóstico em si, né? A reabilitação cognitiva para as funções executivas. Pode passar. Então, o que são funções executivas? São os processos cognitivos, né, que possibilitam o controle e gerenciamento do comportamento a metas que permitam avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos, né, abandonando as estratégias ineficazes, né, em prol de outras mais eficientes para assim resolver problemas imediatos e de longo prazo. Então, resumindo, as funções executivas são conjunto de processos mentais de controle que nos permitem prestar atenção, manter o foco, raciocinar, resolver problemas, exercitar escolhas, ter disciplina e autocontrole, evitar ser impulsivo, precipitado, ver por diferentes perspectivas e a gente ir se ajustando com a flexibilidade às mudanças que vão surgindo durante a execução dessas tarefas, né? E as novas informações. Pode passar. Como assim? Né? A gente está vendo aí a imagem de um bolo. O bolo, a gente exerce muito das funções executivas. Por exemplo, a gente precisa se planejar para fazer esse bolo, precisamos calcular o tempo que vamos levar, tanto para fazer a massa, para colocar no forno, o tempo que fica no forno, enfeitar esse bolo, colocar todos os ingredientes, saber se temos todos os ingredientes, porque às vezes a gente elabora que vai fazer um bolo e falta algum ingrediente, dali, de repente, a gente vai ter que usar um outro ingrediente que seja similar. Então, numa tarefa tão simples, tão corriqueira, né, a gente também usa principalmente as funções executivas. Pode passar. Então, nós temos 8 funções executivas principais.
Tá dando algum erro aí tá saindo fora do esquadro, mas não sei o que está acontecendo, tá, gente? Nós temos oito principais, né? Que é o planejamento, a inibição, que é o controle inibitório, a tomada de decisão, flexibilidade mental, memória operacional, categorização, monitoramento e fluência. Mas há um consenso entre os principais autores que existem as três principais, né? Mas a atenção, né? Que a atenção não faz parte das funções executivas, né? É uma habilidade primária que todos nós temos que ter. O controle inibitório, que é, na verdade, né, a inibição e o controle das interferências, que é a nossa capacidade predominante, né, diante de uma resposta automática ou previamente aprendida, da gente evitar que a gente dê respostas inadequadas e irrelevantes. Ou seja, o controle inibitório é responsável pelo nosso controle dos impulsos. Por exemplo, a gente interromper pessoas quando elas estão falando, né? A flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar o curso do pensamento, né, ou das ações, de acordo com as exigências do ambiente. Por exemplo, na última quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma chuva torrencial às 7h30 da manhã. E muita gente teve problemas para sair de casa, para chegar no trabalho. E a gente teve que exercitar muita flexibilidade cognitiva, né? De não ter conseguido pegar um meio de transporte, por exemplo, né? Alguns tiveram que ir de carro, de aplicativo, ou ir com o próprio carro, esperar para sair de casa, né? De acordo com o local para onde ia se deslocar. Foram muitos lugares, vários bairros alagados, então não tinha como chegar. Eu, por exemplo, mesmo não tive meu primeiro atendimento na clínica onde eu atendo. Então, tudo isso exerce essa flexibilidade cognitiva, né? A memória de trabalho, que é a famosa memória operacional, né? É o uso temporário e limitado de informações relevantes, né, para o cumprimento de tarefas num determinado momento, né? Que é, por exemplo, hoje, para vir falar com vocês, eu estou exercendo, além da minha memória de longo prazo, a minha memória de trabalho, né? De manter exatamente o que eu preciso falar para vocês dentro, né, a curto prazo, para poder executar de forma coordenada. Pode passar. Os transtornos de neurodesenvolvimento, né? São um grupo de condições com início no período de desenvolvimento, né? Desde a tenra idade. Esses transtornos se manifestam muito cedo, em geral antes da criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento ou diferenças nos processos cerebrais, acarretando em prejuízos no funcionamento pessoal, social e acadêmico. Todas as pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento, elas vão apresentar um ou mais áreas das funções executivas com disfunção. Pode passar. São transtornos do neurodesenvolvimento, né? O transtorno do desenvolvimento intelectual, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Por exemplo, no transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente tem muito uma disfunção no controle inibitório, no planejamento, na memória de trabalho. São pessoas que têm essa dificuldade de planejar tarefas, de controlar seus impulsos, né, e de ter uma memória de trabalho mais funcional. Agora sim. Obrigada. O transtorno da comunicação, né, que inclui déficits na linguagem, na fala e na comunicação. A gente tem vários transtornos de comunicação, então vou trazer o exemplo de um que são pessoas, crianças, né, que eu atendo muito na clínica, que são crianças com transtorno de linguagem, né, o TDL. Elas têm muita dificuldade, por exemplo, no controle inibitório, né? No TEA, que é o transtorno, né, que tem déficits persistentes na comunicação social, na interação social e em múltiplos contextos, padrões repetitivos e restritos de comportamento
interesses e atividades. A gente vê muito a disfunção da flexibilidade cognitiva. São crianças que perseveram muito, né, nas tarefas, que a gente chama, crianças que têm a dificuldade de aceitar uma nova proposta de atividade, conseguem muito usar somente o que está dentro do hiperfoco, né? São crianças, por exemplo, que gostam muito de animais marinhos, e você não consegue, por exemplo, falar de animais selvagens com ela, né? E a gente tem que pedir, ir trazendo dentro da zona de interesse outros interesses, né? Outras formas de flexibilizar esse interesse dela para que ela aprenda outras propostas, né? No TDAH, que é o padrão persistente de desatenção ou a hiperatividade, né? Ou os dois, né? Que interfere no funcionamento do desenvolvimento. Para o TDAH, a gente tem muita dificuldade de controle inibitório, porque isso já vem sendo pesquisado, né? Que essa dificuldade do controle inibitório está relacionado a um atraso, né, na maturação do córtex pré-frontal, que é a área responsável pelas funções executivas. Eles geralmente, crianças com TDAH, de acordo com esses estudos, elas têm uma maturação maior da área que é responsável, né, pela parte motora. Então, por isso que elas são muito mais, tem muito mais movimento, muito mais busca de movimento, e tendem a suprimir, né, o controle inibitório. Pode passar. Temos ainda, né, dentro dos transtornos, o transtorno específico da aprendizagem, né, que é a dificuldade de aprendizagem nas dificuldades acadêmicas de leitura, escrita e matemática. Crianças com dislexia, elas têm um comprometimento da memória de trabalho, da fluência verbal e controle inibitório, apresentam prejuízos nas funções executivas das habilidades de planejamento e organização também. E isso pode interferir no processo de compreensão da leitura, principalmente na fluência da leitura e nas habilidades de linguagem oral. Já na descalculia, há um prejuízo executivo do subsistema visoespacial da memória de trabalho, da memória visual, da atenção e das funções executivas. Nos transtornos motores, há uma dificuldade de planejamento e de tomada de decisão. E nos outros transtornos de neurodesenvolvimento, né, que são transtornos que causam prejuízo funcional, né, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, isso vai ser muito variável, né, porque vai depender de acordo com o que a pessoa apresenta mais dentro desses transtornos. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre altas habilidades, né? A gente vem recebendo muitas crianças, muitas pessoas, né, fazendo avaliação neuropsicológica, e aí vem, né, uma resposta, né, de altas habilidades. É importante falar que as altas habilidades não é um diagnóstico, não é uma patologia, nem é um transtorno mental, né? E principalmente ela não se resume a um QI acima de 130. Né? Muitas pessoas que têm um QI normal, por exemplo, mas têm altas habilidades devido à própria criatividade, à produtividade que essa pessoa tem. Né? A gente tem outros tipos, né, de altas habilidades, não é somente relacionado a uma inteligência. E não está descrito, né, nem no DSM-5, TR, né, que é a última atualização que a gente tem, e nem na CID-11. Pode passar. Até vou trazer uma definição, né, que é da Secretaria Especial do Ministério de Educação e Desporto, né, que define altas habilidades como que se refere aos comportamentos observados e ou relatos que confirmam a expressão de traços consistentes superiores em relação a uma média, usando, de repente, seja a idade, a produção ou a série escolar, em qualquer campo do saber ou fazer, por isso que não está relacionado somente à inteligência. Então, há uma frequência e duração no repertório desses comportamentos. Essas pessoas com altas habilidades
são aquelas que apresentam desempenho ou potencial elevado em qualquer área e domínio, né? Seja isolado ou combinado. Por aí, por isso mesmo fala que a criatividade, envolvimento de tarefa e a inteligência, né? São 3 pilares. Pode passar, por favor. Agora, trazer a definição, né? Desculpa. Pode voltar, por favor? Faltou falar das outras características, né, das altas habilidades. Há um nível de exigência mais elevado, né? São pessoas que tendem a ser muito perfeccionistas, que leva o querer trabalhar sozinho, né? Porque eles não têm, digamos, uma paciência, né? Eles não conseguem controlar essa flexibilidade cognitiva para esperar que outras pessoas acompanhem o raciocínio delas. Então, elas tendem a fazer sozinha alguns trabalhos, né? Gostam mais de trabalhar sozinhas do que numa equipe. Os adultos tendem a apresentar princípios éticos e morais próprios, né? E muito elevados e rígidos. Então, eles têm uma dificuldade de relacionamento também. Não são homogêneos, porque eles oferecem tantas habilidades cognitivas como em termos de atributos, de personalidade e nível de desempenho. Por isso que eles não são... não está muito categorizado, não pode se categorizar muito dentro das altas habilidades. Há uma precocidade na leitura, né? Isso é uma característica bem que a gente consegue perceber bastante, né? Eles têm um gosto muito elevado por leitura, não há um interesse específico, independente do interesse específico, né? Mas eles têm um gosto muito apurado para essa leitura. Há um assincronismo, né? Porque não há uma carência de sincronização, né, entre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. É mais comum eles terem interesses variados e diferenciados, mas também podem ter interesses em áreas específicas. Eles, desde a infância, a gente percebe maior independência, maior autonomia dessas pessoas. Há um senso de humor muito bem desenvolvido, né? E a capacidade de observação delas é muito elevada. E diante até daquele exemplo, né, de característica do nível de exigência, eles tendem a ser muito determinados. Pode passar. Então, falar um pouquinho da definição da reabilitação cognitiva, né? A reabilitação envolve reabilitar, né, que é remediar ou readaptar processos cognitivos e comportamentais que foram comprometidos, por exemplo, como consequência de uma lesão. Porém, a reabilitação como intervenção neuropsicológica também pode envolver a habilitação, né, dessas habilidades, que é a intervenção que permite estimular habilidades e minimizar dificuldades associadas a processos cognitivos e comportamentais, né, tais como alterações do desenvolvimento. É aí que entram, né, os transtornos, né, sejam eles funcionais e não estruturais, como ocorre no transtorno de neurodesenvolvimento. A habilitação, nesse caso, ela tem um caráter remediativo. Pode passar. O desenvolvimento das funções executivas inicia-se na infância, né? Não há estudos, né, que colocam que as funções executivas só vão ser finalizadas, né, no final da vida adulta. E aí, lá para o final da adolescência, começa a ter mais... Ela fica um pouco mais apurada, né, mas finaliza na vida adulta. Crianças com déficits, né, nas funções executivas podem apresentar muitos prejuízos ao longo da vida. Pode ser tanto no desempenho acadêmico, ou na vida diária, até mesmo nas relações interpessoais, né, que são pessoas que têm características muito, muito próprias, muito singulares. A intervenção nas funções executivas vai ter como objetivo alcançar a melhor adaptação possível, né, do indivíduo na sua vida cotidiana. Muitas pessoas acham que a reabilitação cognitiva ela vai ter a função de colocar a pessoa num funcionamento de, digamos, normalidade.
mas esse não é o real objetivo. A gente busca funcionalidade para essa pessoa, né? Porque como ela já tem uma alteração nesse desenvolvimento, ela já vai ter mesmo uma condição diferente de ver a vida, de vivenciar, de experienciar, né? Então a gente coloca de forma que a gente consiga alcançar a melhor adaptação possível, possibilitando, né, uma qualidade de vida melhor, né, a partir dessa estimulação que vai envolver os processos cognitivos, permitindo um controle e regulação desse comportamento disfuncional. Pode passar, por favor. Quando a reabilitação tem ênfase nas funções executivas. As alterações das funções executivas estão presentes em diversos transtornos, né? Como eu já falei anteriormente, né? Seja no TDAH, no TEAP, né? Que agora a sigla fica para transtornos de aprendizagem, né? Descalculia e a dislexia, nos transtornos disruptivos do comportamento, né? Também já foi feito pesquisas, né, em torno do transtorno de conduta, do transtorno desafiador positivo, né? Não estou relacionando as funções executivas a eles especificamente, porque não é a minha área de atendimento, né? Um transtorno disruptivo de comportamento, ele é pertinente à área de psicologia. Também, né, a gente tem a alteração das funções executivas no transtorno do espectro autista. Não relacionei aqui, mas também há pesquisas que relacionam disfunções executivas em síndromes, né, como a síndrome de Down, por exemplo. Há dificuldade, né, uma disfunção de memória de trabalho, de controle inibitório, enfim. As funções executivas constituem, portanto, um déficit cognitivo comum a diversos quadros, além de se relacionar a sucesso acadêmico e realização profissional. Então, essas intervenções são muito importantes, porque podem auxiliar tanto a criança, né, com esses transtornos, como crianças não acometidas por esses transtornos também. Tem pessoas que não necessariamente têm transtornos, mas também há, né, déficits nas funções executivas. Pode passar. Para as pessoas com altas habilidades. Essas pessoas com altas habilidades e superdotação podem apresentar dificuldades na tomada de decisão, né? Pois elas podem intelectualizar muito a situação, né? E acabam perdendo tempo para solucioná-lo. E às vezes até solucionam errado por falta dessa habilidade, né? Porque acabam procrastinando e perdem tempo, né? Podem ainda falhar em executar atividades cotidianas quando estas não geram motivação, né? Pessoas com altas habilidades, elas tendem muito a estar motivadas, né? Precisam estar muito motivadas para executar tarefas. E às vezes, como não é uma tarefa, como a tarefa do seu cotidiano, né? Mas não é uma tarefa que traz muita motivação para ela, elas podem falhar nesse processo. O controle inibitório, portanto, vai ficar prejudicado, né? Devido à rápida compreensão. Elas tendem a pensar muito rápido, mas tem essa dificuldade, né, de inibir essa resposta, né? Elas tendem a ficar mais ansiosas e aí respondem, se atropelam, né, e interrompem pessoas, né? Pode passar. Vou trazer aqui também falar um pouquinho, né, de alguns instrumentos utilizados para fazer a reabilitação cognitiva. A gente não tem um padrão de tratamento, assim, tem que ser somente com esses instrumentos. A gente tem diversos instrumentos. Isso vai variar muito de acordo com cada pessoa, né, com cada criança, cada adulto, idoso. As funções executivas a gente pode trabalhar em qualquer idade,
não é somente porque ela já está maturada, né, na vida adulta, que a gente vai parar de reabilitar, né? A gente tem aí, devido à Covid-19, diversas pessoas que tiveram acometimento das funções executivas, né, como sequela, né? Eu mesma tive algumas dificuldades de memória, e aí fui me reabilitando, né, para ir melhorando essa dificuldade que eu apresentava. E a gente vê alguns hospitais aí pelo Brasil, pelo mundo, fazendo projetos, né, para que essas pessoas consigam reabilitar, né, dentro da área do idoso, né, da terceira idade. Eles tendem a ter uma dificuldade de controle inibitório, né, e de memória, principalmente. Então, isso também é trabalhado com eles, né, é feita uma avaliação neuropsicológica para verificar quais são os pontos que eles apresentam, né, de déficits, para criar um planejamento de ação, né, um plano de ação para que essas pessoas sejam reabilitadas de acordo com as áreas afetadas, né? A gente tem o PIAFEX, que é um programa de intervenção de autorregulação em funções executivas, que tem um foco para pré-escolar e também o início do ensino fundamental. O PIAFEX são diversas tarefas, né, que é feito de acordo com um programa, tem um programa para ser seguido, né, com diversas sessões, né, tem um período determinado, sendo que a gente vai reavaliando, né, dentro desse período, se a gente vai precisar postergar ou não, né, se a criança está alcançando as metas. Isso é um princípio básico da reabilitação cognitiva, né? A gente tem que ter metas, e as metas a gente vai definir em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, e a gente vai sempre reavaliando essas metas, né? O planejamento da reabilitação cognitiva, ele não é engessado, ele não é inflexível, pelo contrário, né? A gente precisa também do engajamento das famílias, não é só focado no paciente, né? E a gente precisa também orientar essas famílias, porque vão ter atividades que essa pessoa vai precisar executar em casa também, para justamente continuar trabalhando, né, esse cérebro para se adaptar às novas funções, né? Então a gente precisa estar sempre adequando, sempre colocando novas propostas, né, readaptando, porque a gente às vezes planeja de uma forma e aquela pessoa, devido ao seu desenvolvimento específico, ela não conseguir alcançar ou não conseguir aprender da forma como a gente está colocando, então a gente vai ter que colocar de forma que ela aprenda, né? Então isso é muito específico, né? Não adianta a gente usar só, por exemplo, pegar o PIAFEX e usar com todas as crianças com TEA. Vai ter crianças que não vai ser adequado, né? A gente tem que ter essa noção, né, de que a gente vai adequar ao quadro de desenvolvimento daquela criança também, né? Isso para qualquer programa, né? A gente tem muitos programas digitais, né, utilizados como aplicativos que têm diversas atividades. Elas podem ser selecionadas de acordo com o perfil a ser reabilitado. Hoje em dia tem programas que a gente monta, né, de acordo com as informações que a gente vai preenchendo, e a gente vai criando diversas sessões, e aí a pessoa, né, a gente vai liberar um acesso e ela pode fazer em casa, a gente pode atender ela de forma online, a gente pode fazer com ela de forma presencial, né, utilizando esses aplicativos, né? São aplicativos, alguns são gratuitos, alguns são pagos, isso vai depender da funcionalidade que a gente está buscando, né, para aquele paciente, para aquele programa de reabilitação. Né, a gente tem um PENSE, que é um programa de estimulação neuropsicológica da cognição escolares, né, que tem a ênfase em funções executivas. Recentemente, né, esse ano, já foi publicado o Heróis da Mente, que é um outro programa de funções executivas, né, que também pode ser usado em clínica. Todos esses, né, tanto o PIAFEX também, como o PENSE, apesar de ter um cunho mais
escolar, ele pode ser adaptado também para a área clínica. A orientação parental, né, que como eu falei, a gente precisa muito dessa participação, né, dos pais, dos cuidadores, né, porque nem sempre, no caso de crianças, né, eles ficam com os pais trabalham, podem ficar com babás, podem ficar com algum parente, com irmãos mais velhos, enfim. Então a gente precisa fazer essa orientação, né, constante, né, do que será trabalhado, tanto na clínica, quanto na escola, quanto em casa, né, e fazer essa orientação periódica. Né? A orientação de professores, né, a gente precisa orientar essas escolas, né, de como a gente pode trabalhar para melhorar essas funções executivas, né, das crianças, principalmente crianças com TEA, com TDAH, tem muitas dificuldades dentro da escola, né, crianças com TEA, por exemplo, elas têm algumas, né, necessitam ter uma atendente terapêutica quando elas fazem parte, né, da aba, né, que é uma terapia que essas pessoas, essas atendentes terapêuticas estão na escola para aplicar um programa, né, um planejamento que é feito pela clínica onde essa criança faz a sua terapia, né? E ela precisa aplicar alguns objetivos, né, terapêuticos. E aí ela já é um outro profissional que vai estar lá dentro, então a gente também vai precisar orientá-los, né? Não somente professores, mas toda a equipe que está envolvida diretamente com aquela criança. Pode passar. E aqui eu estou falando um pouquinho das referências, né, que eu utilizei, né, que é o DSM-5, né, alguns livros que eu utilizei também. E aí eu estou aberta a perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, pode passar. Aqui falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou pedagoga, como a Fran falou, sou especialista em educação especial inclusiva, psicopedagoga clínica, né? Já atuo há 6 anos nos transtornos de neurodesenvolvimento. Atualmente eu faço pós-graduação em reabilitação neuropsicológica, em desenvolvimento cognitivo, e tenho sempre estudado, né, essa área, principalmente de funções executivas, que eu venho percebendo bastante essa dificuldade, né, das crianças que eu atendo na clínica, né, na clínica psicopedagógica, o meu maior público é de crianças autistas e com TDAH, então eles apresentam bastante dificuldades na área de funções executivas, e eu consigo colocar tanto no planejamento, né, psicopedagógico, além, né, das questões acadêmicas que alguns apresentam, também fazer essa reabilitação, né, concomitante das funções executivas. Pode passar. Acho que acabou, né? Oi, Fran. Então, excelente palestra, Rafa. Obrigada. Pela contribuição, foi muito importante. Acho também que você pode até trazer rapidamente uma fala sobre a questão de um trabalho que a gente faz muito em mutismo e acaba aparecendo muitos prejuízos que são nas habilidades sociais, né, Rafa? Isso fica muito marcado no nosso trabalho, né? O quão é importante, né, a gente, pós-consolidação da fala dessa criança, depois que essa criança está com a fala já generalizada, a gente cuidar das habilidades sociais, que é um grande prejuízo nas crianças mutistas, né? Sim, a gente tem, né, um exemplo bem importante, né, para pontuar, né? São crianças que, principalmente quando fica mais crônico, né, que é o nosso caso, né, uma criança que a gente começou a trabalhar, ela já tinha 8 anos, né, e aí todo esse percurso, né, dessas habilidades sociais que estão muito relacionadas também com as funções executivas, né, porque as habilidades sociais precisam dessa flexibilidade mental e eles acabam não tendo esse, digamos, treino, né? Porque são crianças que mutam na escola, que não falam com colegas, que não falam com professores, falam muito especificamente apenas com familiares, determinados familiares também, né? Então, depois de todo esse trabalho que a gente faz
de trazer voz, né, para essas crianças mutistas. A gente precisa fazer esse trabalho de habilidades sociais, né, porque essas crianças apresentam uma dificuldade bem importante, né, e elas tendem até a ter a dificuldade de flexibilizar, né, porque acham que aquele pensamento delas, né, que elas conviveram durante todo aquele tempo, é o correto, e não aceitam, né, a gente mudar esse pensamento, né? Então a gente faz sessões, traz jogos, questões mesmo cotidianas, né? Perguntas do cotidiano, por exemplo, trabalhar até essa parte da socialização mesmo com outros colegas, né? Seu colega fez um trabalho e foi muito bom. Como você vai elogiar? As crianças às vezes têm essa dificuldade até mesmo de fazer um elogio, de receber um elogio, de trocar essa de trocar essa parte social com o Ter outro, essa né? troca de turno, que é uma coisa muito natural, né, nas crianças. Sim, porque Uma coisa eles ficam muito natural. individualistas, né? Por essa dificuldade. Foi muito tempo, às vezes, sem falar, né? E A nossa muito tempo criança. protegidos, entre aspas, né? De uma certa forma, os próprios colegas também protegem, né? Quando a gente tem um mutismo muito Sim, perpetuado, de um longo tempo, a gente vê uma certa proteção, né? E sim, uma certa acomodação da parte tanto da criança com mutismo, como dos colegas, que também se habituam a falar por aquele amigo, sim, aquela criança, e aí essa liberação de muitas muitos privilégios, né, acaba desfavorecendo essa habilidade social adequada para cada faixa etária, né? Onde acaba sendo o famoso reforço negativo, né? isso. Aqueles amigos que chegam já falam por ela. E aí ela vai não se limitando, mas vai se acomodando, É né? A não falar. Quando acomodação, o né? É Lucas. acomodação, de uma É uma certa forma, acomodação de de. todo o ambiente que essa criança transita. É uma acomodação da família, é uma acomodação do contexto escolar, e a criança, de uma certa forma, tem um privilégio que é um reforço negativo, né? E eu vou responder a pergunta da Gleice, onde ela pontua se o mutismo não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o mutismo seletivo, ele encontra-se no DSM-5, no rol dos transtornos de ansiedade. Ele não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse déficit, esse prejuízo na comunicação social se dá ao fato dessa criança, só um instantinho, filha, desculpa, gente, não conseguir falar nos ambientes onde há a expectativa da fala, né? Onde essa fala é convocada. Mas é um transtorno de ansiedade, não do neurodesenvolvimento. E a Rafa faz um trabalho muito bonito de campo com crianças com mutismo seletivo, e ela já passou por várias etapas, tanto pela fase inicial, como pela fase do meio, como pela fase final, já demos alta para paciente, então ela tem aí uma experiência grande e pode falar, né, desses prejuízos que as crianças têm em habilidade social, que, como ela mesmo falou, é importante, né? São crianças que precisam ter essa flexibilidade executiva, né? Para poder serem treinadas e conseguir êxito aí no tratamento, né? Que esse trabalho de função executiva é praticamente a parte final do nosso trabalho aí com essas crianças. Obrigada, Rafa. Foi linda a tua palestra, incrível aí. Obrigada. Eu que agradeço você. Contribuição, O tá? convite E foi lindo participar agora como palestrante, né? palestrante, é isso. São os upgrades, né, que a vida vai nos proporcionando, Pois é. né? Chegou o momento do app. É isso mesmo. Parabéns, tá? Um beijo. Obrigada, Fran. Sucesso para você. Beijo. Dá tchau, linda, meu amor. Um beijo. E, gente, a gente vai agora para o horário do almoço. E aí eu tenho algumas considerações que eu preciso fazer aqui com vocês. Quando a gente voltar, a gente vai ter a palestra da Andrea. E a gente já vai deixar aqui para vocês o link da tradução simultânea. O que, que acontece? A gente tem duas palestrantes internacionais, uma que vai falar inglês, outra que vai falar em espanhol. E a gente vai ter esse link, vai deixar esse link já disponível, porque quando essas palestrantes internacionais começarem a palestrar, vocês vão poder acessar esse link, porque nesse link vocês vão ter a oportunidade de ouvi-las em português, tá? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em breve, tá? Com mais aí uma série de palestras top,
Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui nessa manhã. Que manhã, né, gente? Nossa, recebemos cada palestrante incrível. E obrigada por terem estado conosco até agora. A gente se vê daqui a pouquinho, tá? Um bom almoço para todos.